Boa noite a todos. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente dos problemas ou das dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus: onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de 2 se juntam a nós em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, eles não vêm aqui para aprender conosco, mas sim para atender às nossas necessidades, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendermos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, a abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos as dificuldades que a vida ainda nos apresenta. Porque dentro das possibilidades que esses nossos irmãos já possuem, e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos que se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus. Molhar a garganta aqui. Hoje nosso tema é suicídio e suas consequências. Então vamos procurar abordar suicídio, suas causas, suas consequências, suas atenuantes e suas agravantes. Lembrando que a palavra suicídio ela é representada de 2 formas no ato que nós praticamos. Quando é praticado de uma forma direta, em interrupção da nossa vida, ou indireta, quando nós encurtamos o prolongamento da nossa vida natural, pelo nosso comportamento desrespeitoso, na alimentação, no desregramento, enfim, várias outras coisas nós fazemos. E se tivéssemos programado um período de tempo de vida, e esse comportamento nosso reduzir esse tempo, nós seremos classificados como suicidas indireta. Um caso bem marcante que nós temos, que a maioria dos espíritas conhece, é o caso de André Luiz. Ele não sabia que ele era suicida. E uma coisa que o aborrecia era ser chamado de suicida. E só depois que ele vai entender realmente o que era suicídio. Quando nós conhecemos essas informações esparsas na doutrina, porque a doutrina tem uma característica interessante, nós temos que ter muito cuidado com as afirmativas taxativas. São tantas variantes que existem, que nós temos que ter muito cuidado. Quer ver um detalhe? Nós estávamos estudando, viemos até confirmar aqui para ver se a nossa tradução estava certa, com o livro que estava sobre a mesa. Sobre suicídio, na 957 do Livro dos Espíritos, é perguntado o seguinte, Kardec pergunta, né? Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E aí os espíritos respondem: muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas, em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicídio não pode escapar: é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias.
Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. E nós paramos para analisar. Quando nós lemos o texto assim, apenas leitura convencional, nós não percebemos um detalhe, que é quando termina a resposta dos espíritos, que diz o seguinte: alguns espiam a falta imediatamente. Ora, se ele cometeu suicídio, ele não tem mais vida, acabou, pelo menos do corpo. Como é que ele vai reparar imediatamente? E aí nós podemos utilizar o exemplo de André Luiz no seu livro. Alguns cometem esse tipo de suicídio e eles não recebem assistência imediatamente até cumprir aquele período de reparação do ato que ele cometeu. Só aí que nós passamos a entender o seguinte fato: André Luiz, quando ele relata a experiência dele, ele passa 8 anos, e nesses 8 anos ele tem a assistência da mãe dele, que é de uma entidade de uma escala bastante elevada, reside numa cidade acima do nosso lar, do ministro Clarence a seu lado, mas ele sofre o período dos 8 anos. Ora, nós sabemos que algumas pessoas são recolhidas imediatamente para ser tratada, porque deixaram passar 8 anos sofrendo com assistência ao lado dele. Ele não via nem ouvia os seus protetores. E aí justifica essa resposta. Imediatamente, ou seja, na sequência, talvez pela evolução dele, os protetores dele resolveram deixá-lo sem ação direta de alguns perseguidores, mas fez com que ele, durante a desencarnação dele, acertasse as contas que ele tinha ao cometer aquele ato do suicídio. Joana de Ângeles traz para nós alguns dos manifestos do suicida naquele ato, que nós podemos verificar o seguinte: quando nós falamos suicida direto, é um ato que a pessoa pratica. Quando é circunstancial por comportamentos, mas isso leva tanto tempo, nós podemos chamar de atitudes. São atitudes repetitivas, não é eventual, que vai levando ao desgaste. Muitas das vezes nós sentimos os avisos que o corpo nos traz, nós também sentimos que alguma coisa não vai bem, mas não damos ouvidos a esses alertas e continuamos com aquele tipo de comportamento, e automaticamente nós podemos encurtar a nossa existência. Só para ver a importância disso, no livro Missionários da Luz, quando o Manassés, o André Luiz está lá aprendendo, vendo o local onde se prepara as formas, que nós vamos mergulhar aqui, e aí chega um amigo do Manassés e pergunta a ele o seguinte: minha forma está pronta? Olha, está pronta sim, eu quero parabenizar você pelo defeito na perna. E aí recomenda a ele: olha, espera. Aí ele pergunta: quanto tempo me deram de vida? 70 anos. Espero que você seja um completista. Ou seja, aí o André Luiz pergunta: o que é um completista? Aquele que cumpre toda a etapa que lhe foi programada. Então, são classificações que mostram como é que eles classifica a nossa passagem pela experiência e o nosso retorno. Nós que não tínhamos ideia que havia tamanho controle sobre nós e as nossas atitudes, começamos agora a verificar o seguinte: que nós temos que ter cuidado com as atitudes que nós tomamos, até porque nós encontramos certas circunstâncias na vida e nós perguntamos: por que, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? E aí Joana diz para nós o seguinte: aqueles que esfacelam o crânio reencarnam com a idiotia, surdez, mudez, conforme a parte do cérebro afetada, porque atingiu o perispírito, automaticamente vai ter que reparar esse estrago que foi feito nele. E poderia ser reparado? Poderia sim, se não fosse causado espontaneamente pelo primeiro interessado, que é o suicida. Pois no homicídio já é diferente. Ele realmente é tirado da sua vida e não é com a intenção dele, né? Os que tentaram o enforcamento reaparecem com os processos da paraplegia infantil. Os afogados com enfisema pulmonar, tiros no coração, cardiopatias congênitas irreversíveis. Os que se utilizaram de tóxicos e venenos sofrem sob o tormento das deformações congênitas, úlceras gástricas e cânceres. Não quer dizer que todo mundo que tem a úlcera gástrica, porque hoje o nervoso deixa todo mundo com pequenos problemas no seu sistema digestivo, não é isso? Tudo bem, mas é sempre um alerta.
quando nós temos a nossa passada, a nossa caminhada, nós temos que já conhecemos as nossas responsabilidades, nós temos que cuidar da nossa vida daqui para frente. Por quê? Daqui para frente. Esse exemplo nós vemos 2 vezes citada para nossa exemplificação. Primeira, na parábola do filho pródigo, quando Jesus disse o seguinte: e ele, caindo em si, disse: levantar-me-ei com meu pai. Quer dizer, ele esqueceu o passado e agora está caminhando para diante. Paulo de Tarso, quando teve um encontro com Jesus e ficou preso nos erros do passado, Jesus colocou a mão no ombro dele e disse: Saulo, ainda, né? Saulo, não recalcitra contra os aguilhões. Segue em frente. O que quer que eu faça, Senhor? Entre em Damasco que eu te direi. Quer dizer, então, quando nós tomamos uma posição de mudança, o passado fica mais fácil ser acertado se nós tivermos forças para carregar a cruz que nós mesmos construímos. Agora, o interessante que nós vimos é o seguinte: as causas. Existem pessoas que só por saber que a vida continua, que tem encarnações, praticam o suicídio. Acaba cometendo o suicídio. São coisas que às vezes nós paramos para analisar o seguinte: o que é a informação e o que ela realiza dentro de nós. A informação, uma vez nos pediram para falar sobre a importância da informação, e nós iniciamos dizendo o seguinte: a importância da informação é a importância que eu der a ela. Se eu não der a ela importância, ela não vai ter importância nenhuma para nós. Então a importância da informação está na referência da importância que eu der a ela. Repara bem o que menciona a nobreza da vida eterna. O André Luiz vem com uma equipe para socorrer irmãos desencarnados. E ele pergunta se existem pessoas que podem não receber esse socorro, esse amparo, e pessoas de boa índole. E aí o Jerônimo, que é orientador do livro, ele diz: olha, tem sim. Na semana finda, olha só o que ele diz para nós. Na semana finda, por exemplo, observamos um caso dessa natureza. Respeitável senhora, jovem ainda, pelas disposições sadias que demonstrou do campo da benevolência social, foi ligada à dedicada corrente de serviço organizada por amigos nossos. Ou seja, imagine só, uma pessoa comparece ao trabalho, organiza-se a participação dela, ela é aceita no grupo e ela começa a participar das atividades da casa. Só que ocorreu o seguinte: sabendo que a vida continuava, ela teve uma discussão séria com o marido dela. Aquele bate-boca. Palavra para lá, palavra para cá, ofensa daqui para lá. E aí ela começou a desejar morrer só para afrontar o marido. Desejou ardentemente morrer só para realmente se vingar do marido. E olha como o Jerônimo descreve para nós: verificando-se, contudo, pequenas rústicas entre ela e o esposo, e tendo conhecimento da imortalidade da vida, além do sepulcro, desejou a pobre criatura ardentemente morrer. Tolas leviandades do marido bastaram para que maldissesse o mundo e a humanidade. Pela cólera, pela intemperança mental, criou a ideia fixa de libertar-se do corpo de qualquer maneira, embora sem utilizar o suicídio direto. E aí acontece o seguinte: quando nós passamos por um tipo de discussão dessa, o Jerônimo comenta aqui conosco, ela procurava conversar com a pessoa, tinha pessoas que diziam assim: não leva isso a sério, perdoa, desculpa. Hoje, não, você tem que realmente ir até o fim. Se você deixar passar essa brutalidade dele, daqui a pouco, ele realmente vai falar coisas piores. E vinham as orientações dentro dos trabalhos doutrinários, mas ela só dava ouvido a quem lhe interessava. E isso às vezes acontece conosco. E quando nós estamos estudando aqui, não estamos estudando só o suicida não, gente. Estamos estudando nós, no nosso comportamento. A lição nunca é importante se não praticar em nós também. Nós fazemos parte do conjunto. Às vezes pertencemos até à ligação daqueles que cometeram, e às vezes nós colaboramos de maneira indireta para o fato. Por exemplo, o caso dessa nossa companheira. Ela vem conversar com as pessoas e alguns de nós damos a nossa opinião, não um conceito doutrinário. Muito cuidado com opiniões pessoais. Nós podemos tornar-nos corresponsáveis pela atitude que a pessoa vier a tomar. Jerônimo diz para nós o seguinte: conheci os amigos espirituais a que se havia unido, mas longe de assimilar ajuizadamente os conselhos, repelia-lhes advertências fraternas para aceitar tão somente as palavras de consolação que eram agradáveis, dentre as demonstrações salutares que lhe endereçavam. A gente quer ser
benévola com a pessoa, quer ser simpática e fica dando conselho favorável a ela, sem saber que está induzindo ela a um ato impensado. Muito cuidado com o que nós falamos. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E tanto pediu a morte, insistindo por ela, que entre a mágoa e a irritação persistente, que veio a desencarnar em uma manifestação de icterícia completada com simples surto gripal. Desencarnou. E o Gerônimo diz: não recebemos autorização nenhuma para socorrê-la. Mas para que ela não ficasse à deriva, nas mãos de espíritos zombeteiros e imperfeitos, o dirigente espiritual da casa, dos trabalhos que ela frequentava, trouxe ela para a sua equipe para recuperá-la. E ele termina dizendo o seguinte: não havendo qualquer determinação de assistência particularizada por parte das autoridades superiores, que não seria aconselhável entregá-la ao sabor da própria sorte em face da virtude potencial que era portadora, o diretor da comissão de serviço, a que se afiliara imprevidente amiga, recolheu-a por espírito de compaixão em plena luta, e ela se foi de roldão a roldão, trabalhar por aí ativamente em condições muito mais sérias e complicadas. Está trabalhando. E aí nós vamos para analisar o que é a nossa participação no trabalho. A gente quer entrar para trabalhar, para cooperar, daqui a pouco está dando trabalho. Antes de mostrar alguns outros casos, vamos sempre olhar o seguinte: as consequências, quase sempre, quando os nossos irmãos dizem como é que nós vamos nascer. Joana disse aqui: um tiro no crânio pode trazer a mente a paralisia, a surdez, mudez, essas coisas todas. Não é essa só a consequência não, meus irmãos. Ou nós olhamos a condição no geral, ou ficamos vendo só na superfície. Em primeiro lugar, quando nós às vezes vemos uma pessoa nessa circunstância, nós temos que imaginar o seguinte: o que precisa acontecer para ele chegar nessa circunstância? Ele tem que, por exemplo, receber socorro de amigos espirituais. Tem que, por exemplo, encontrar alguém que aceite receber ele na condição que ele vai se representar. Então tem que saber fazer uma seleção de pessoas que poderiam receber aquele companheiro naquela circunstância. Então nós vemos as consequências, muitas vezes, não é só aquele ato da pessoa que está passando, porque em torno do sofrimento dele envolve outra série de trabalhadores e outras pessoas participando para amenizar aquela situação que ele tem que passar. E não podemos tomar susto não, se nessa circunstância de participar desse fato, não estaremos alguns de nós quando auxiliamos naquele processo, antecipando a atitude impensada que ele tomou. Então são coisas que a doutrina coloca para nós, que nós temos que estar realmente bem atento a ela. No livro Ação e Reação, o Sanzio, que é o diretor espiritual, que o André Luiz está ligado a ele fala, por exemplo, assim, sobre a respeito das agravantes e das atenuantes que tem num suicídio. E ele diz o seguinte, olha, imagine o seguinte: um homem na idade de 40 anos, ele na idade de 40 comete um ato impensado do suicídio. Ele irá desencarnar, vai passar pelo sofrimento que tem que enfrentar, e nesse sofrimento que ele tiver que passar, ele vai acertando todas as suas contas do lado de lá. Até que chega um momento que ele, pelo seu esforço pessoal, a assistência que ele recebe, ele conquista o direito a uma nova experiência. Em vindo novamente para essa experiência, ele, quando chegar na idade dos 40 anos, novamente vai nascer nele a vontade de cometer o ato. E a gente para perguntar: por que isso? Porque nós temos alguma coisa dentro de nós, seguinte: mas espera um pouquinho, se ele do outro lado já foi assistido, orientado, então ele recebeu autorização para reencarnar, e agora, quando chegar naquela idade, ele vai ter o desejo de cometer novamente o suicídio. Olha só o que ele diz aqui: se esse homem não houver amealhado recursos educativos renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade do estudo, de modo a superar a crise vital, muito dificilmente escapará ao suicídio de novo, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam de nós mesmos, né? Isso diz pelas circunstâncias reflexas que nós temos. E aí nós paramos para analisar: por que se eu sofri tanto, agora ainda tem que passar pela experiência da tentação? Muito simples: nós temos que vencer todos os obstáculos, todos, sem exceção. Se nós sucumbirmos em um, nós vamos ter que voltar para enfrentá-lo novamente. É uma prova, quando se fala muito de prova, é uma prova que ninguém pode desistir.
Todos têm que passar por ela. Não tem repetente. Então nós temos que ver que nós temos que olhar por esse ângulo e tentar fazer o máximo possível para passarmos, ou pelo menos não complicarmos o nosso futuro e o futuro dos outros que nos dirigem, né? Como ele diz aqui, é o seguinte: inclui a extrema... repetirá naturalmente, nas provas que repetirá naturalmente, se inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia, porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele através do fenômeno que podemos chamar circunstâncias reflexas. Então nós verificamos atenuantes e agravantes. Atenuantes e agravantes. O que seria um atenuante? Nós temos algumas atenuantes interessantes no livro, no próprio Missionários da Luz. Se alguém já leu Missionários da Luz, vai recordar desse fato. No Missionário da Luz, o Alexandre é orientador do livro. Ele faz um trabalho e de vez em quando ele recebe pessoas que vão conversar com ele para trazer algum problema. Num desses momentos, o André Luiz relata o seguinte, que apareceu uma senhora que era até amiga, demonstrava ser amiga pela afabilidade com que o Alexandre recebeu ela, e trazia a prima pela mão durante o processo do sono. Quer dizer, durante o sono, nós podemos também buscar ajuda, buscar auxílio. Então a Etelvina, que é amiga do Alexandre, ela trazia pela mão a prima estava desesperada. Qual era o desespero da prima? O esposo dela cometeu suicídio, deu um tiro, se bem que ele foi encontrado morto. Para ela acha que ele foi assassinado. Na ideia dela, ele foi assassinado que teve. Mas a polícia não abriu mão, foi suicídio. E ela estava inconsolável por ele. Por que motivo ele teria que cometer suicídio? Então ela queria uma resposta para pelo menos tranquilizar a sua consciência. Aí às vezes nós perguntamos, mas se já morreu, qual é o objetivo? Repara bem, para quem vive diretamente ligado ao drama, é importante isso. Imagine que eu viva com uma pessoa e mais tarde eu venha descobrir que ela cometeu um suicídio. Gente, era meu amigo, ligado a mim, e eu nem percebi nada sobre isso. E às vezes nós ficamos pensando, por que realmente ele não se abriu conosco, não falou conosco, qual a causa disso? Então ela estava ansiosa por isso. E tinha um agravante também na preocupação dela. Ela, quando vai conversar com o Alexandre, ela diz o seguinte, Alexandre, esse é o meu segundo noivo. Eu tive o primeiro noivo, que também cometeu suicídio. E ele era o meu noivo do coração, eu amava de paixão esse noivo. Só que ele cometeu suicídio. O segundo noivo, que era amigo do meu primeiro noivo, se aproximou, me deu toda a assistência, toda a atenção. Eu acabei, e ela ainda diz o seguinte, e com esse que foi o segundo marido que Deus me enviou, eu casei, tive 3 filhos com ele, vivíamos felizes, não sei por que não poderia ter motivo para suicidar-se. Que o Alexandre diz o seguinte, me dê uma semana que nós vamos esclarecer a situação sua. E ela voltou, vê bem, o corpo está na cama, ela está deslocando no espaço, conversando com os auxiliares, para buscar ajuda. Nós às vezes pensamos que a ajuda só vem quando nós pedimos aqui, as pessoas não querem atender. Se nós quisermos mesmo a resposta, nós podemos, bem intencionado, conseguir essa resposta daqueles maiores da espiritualidade. E quando o Alexandre está descendo com o André Luiz, no caminho ele disse para o André Luiz o seguinte, o André Luiz, Alexandre, não seria mais fácil evocar o espírito do morto para poder realmente falar com ele, saber a causa? O que aconteceu? André, quando nós queremos participar de alguma coisa, nós temos que dar alguma coisa de nós no trabalho que vamos fazer. Por outro lado também, você sabe que os nossos irmãos encarnados acreditam, só porque nós estamos fora do corpo, temos bola de cristal aqui para saber das coisas. Tudo é trabalho, André. E eles vêm. A primeira coisa que eles passam é na casa onde a mulher reside, para saber ali o ponto de referência das pesquisas. O André Luiz até fica chocado quando ele chega no encontro e vê a família de desencarnados à mesa com eles todos ali fazendo a refeição. E aí ele ainda diz, assim, só para ver o detalhe, ele diz para ela o seguinte, o Alexandre não poderia orientar esses nossos irmãos que estão fora do corpo, André? Nosso trabalho agora é outro. Olha, se você tiver tempo, se quiser, você vem e faça. E ele sai procurando, encontra um irmão visitador e pergunta, você é o irmão visitador? Em serviço? Sim, para vos servir.
E ele pergunta, olha, você se recorda que algum tempo atrás uma pessoa foi encontrada morta nesse local? Sim, ele vinha com a ideia há muito tempo de cometer suicídio. Só que nós estávamos tentando, eu e mais um grupo, dissimular ele de sair dessa ideia. Mas teve um momento, um dia, que ele veio num gesto impensado, retirou uma arma, deu um tiro no peito e jogou para simular um homicídio, um assassinato. E onde é que ele está? Pergunta o Alexandre. Bom, se tivesse sido homicídio, nós teríamos recursos para socorrê-lo. Como foi suicídio, veio um bando de espíritos trevosos e o carregou para o matadouro aqui próximo. Então, vê bem, até nisso, às vezes perde a oportunidade do socorro. O socorro estava ali, poderia auxiliá-lo. Mas em função da agressão que ele fez contra si mesmo, aquela equipe não tinha estrutura para socorrê-lo. Por que nós dissemos que não tinha estrutura para socorrê-lo? O Alexandre foi até Matadouro, quando chegou lá, viu uma entidade sentada num canto, demente, os espíritos que haviam levado até ele ali, sugando o sangue das reses que estavam sendo mortas no matadouro, e quando ele se apresenta iluminado, ele expande a luz dele, as entidades que haviam levado o Raul, que é o nome desse companheiro para ali, fogem espavoridos, vamos embora que ele é amigo da luz, e fugiram. Ele recolhe o Raul, e durante a semana ele prepara ele para uma comunicação com a esposa. E na preparação com a comunicação que ele estava recebendo, ele, sentindo confiança, diz o André Luiz, em nossas pessoas, ele então começou a colocar o drama dele. Ele era amigo de Noé, o primeiro noivo da Esther. E o Noé, muito amigo dele, mandou trazê-lo, vir morar perto dele, que ele estava em uma situação razoável, boa, venha para cá. E ele veio. Os dois muito amigos, só que quando ele viu Esther, se apaixonou de imediato. Era a mulher do sonho dele. E ele pensava, ele está contando isso para o Alexandre e o André Luiz. A Esther nunca vai trair o Noé comigo, pelo jeito como os dois traem. E o Noé realmente era seguro na situação toda. Aí surgiu um plano na cabeça dele, olha só as causas como aparece. Nós às vezes pensamos que só grandes dramas, às vezes é um descontrole emocional. O que ele fez? Ele, conhecendo um determinado tóxico letal, começou a misturar numa bebida em doses bem pequenas e tomava para o organismo ir acostumando. Aumentava gradualmente essa dosagem, até que chegou no momento que qualquer pessoa que tomasse morreria de imediato. Quando o seu organismo estava resistindo à dose letal, ele convidou Noé, o amigo dele, para um jantar. E o Noé aceitou, meu amigo. E quando serviu o vinho, ele tomou primeiro, sentiu nada, Noé tomou, morreu ali no chão. Aí a Esther acha que foi suicídio. E esse ato dele, ele casou, cortejou a mulher, deu toda a assistência a ela, casaram, tiveram 3 filhos, só que a consciência começou a cobrar. E queria se entregar à polícia. E como é que fica a família? Aí surgiu a atitude do suicídio. Deu um tiro e aí realmente veio a falecer. O que nós vemos nesse quadro aí é o seguinte, são vários aspectos para ser observado. Em primeiro lugar, nós temos o hábito de ouvir e ver espírito que, querendo desejar a mulher de alguém, mata o marido ou esposo ou noivo daquela pessoa, e para ficar com aquela pessoa, e aquele morto, aquele que foi agredido, ele passa a ser o obsessor, o perseguidor do outro. Não é assim que nós vemos? Noé não estava atrás dele, gente. Não estava perseguindo ele não tinha perseguidor nenhum, era ele e a consciência dele. Então, quando nós verificamos o seguinte, e outro detalhe, quem socorreu e impediu de ele ficar, às vezes, sendo jogado de mão em mão, no nome daquele bando, foi uma pessoa especializada, que tinha uma certa envergadura espiritual, que procurou, através das suas preces, um encontro com o Alexandre, para intervir por ele. Talvez, se demorasse mais tempo, seria mais difícil encontrá-lo, e se o encontrasse, talvez já estivesse até, de certa maneira, com um tremendo estado de choque pelas violências que estivesse recebendo. Então nós vemos como a providência de imediata nós podemos tomar e não ficarmos comentando pura e simples a atitude que alguém tomou, se nós tivermos ligação com eles. Porque tudo isso mostra que há soluções mais rápidas.
Por que essas atitudes são as melhores? Muito simples, é só analisarmos. Quando alguém comete um ato errado, ou está muito em sofrimento, tem uma frase no Evangelho, Jesus coloca para nós, dizendo assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Jesus, vinde a mim. Só que nosso sentimento está tão realmente cobrando a nós, a nossa consciência está tanto nos subjugando, que nós não temos nem coragem de pedir e rogar assistência a Jesus. E o que acontece? Mais tarde vão cair na mão de perversos. Já ouviram falar em fobia? Fobia é quando a gente passa por um choque muito grande, uma violência muito grande, depois para sair daquilo ali é difícil. Esse estado de choque que o ser perseguido sofre, leva mais tempo para recuperar do que o tratamento dele para preparar uma nova encarnação. Então nós podemos impedir muitos desastres, muitos problemas, se nós pudermos intervir por antecipação em benefício daquele que cometeu o ato. Agora, intervir de que maneira? Com a intenção sincera de servir. Os trabalhadores terão menos trabalho e aquele incauto terá menos sofrimento, menor sofrimento. Só isso. E nós podemos estar ajudando alguém que realmente, sem que ele saiba, fazendo com a direita, sem que a esquerda saiba. Então são pequenas coisas, né, que nós vamos anotando. Dr. Bezerra Menezes coloca uma situação aqui para nós, que ela, na verdade, ela é uma das mais que às vezes a gente fica preocupado com ela em acontecendo. Nos dramas da obsessão, o Dr. Bezerra Menezes coloca uma posição para nós seguinte: como é que ocorre o suicídio? Em primeiro lugar, que não está nas leis divinas o suicídio, mas pode ser uma violência que nós fazemos com alguém. Esse alguém pode se virar contra nós e realmente nos forçar a cometer um ato desse. E ele ainda diz, pode ser até um espírito encarnado ou desencarnado, não faz diferença. Normalmente, nossa cabeça, dentro da filosofia doutrinária, nós sempre classificamos: os encarnados têm um tipo de atendimento, de ação, os desencarnados têm outro. Não, o espírito age de acordo com os seus recursos, as condições. Mas tanto pode agir o encarnado quanto o desencarnado. Nesse caso, o Dr. Bezerra Menezes trata, ele foi chamado para socorrer uma família, que a família vinha toda ela cometendo suicídio. Primeiro cometeu uma jovem, uma das filhas mais velhas do casal. Depois, o próprio marido, o chefe da família, cometeu um suicídio dando um tiro no peito. E ele então recebe uma carta do Sul. Ele era diretor de uma instituição aqui no Rio de Janeiro em 1920, ele é que diz isso no livro, né? No início do livro, e ele então vai realmente para verificar a situação, e lá vê que tem um grupo de perseguidores na casa dessa pessoa. E quando eles retiram todo o grupo, tanto os desencarnados pelo suicídio, quanto os desencarnados perseguidor, e leva para um determinado centro, para uma casa que ele diz, de minha inteira confiança é a palavra que ele usa. Então ele leva o grupo todo, tanto os suicidas, quanto os que cometeram o ato contra eles, os que perseguiram eles. Então o que ele diz? Para ajudá-los eu teria que saber o motivo dessa luta entre eles. E para isso precisaria mergulhar na sua consciência para saber a origem realmente dessa rivalidade. Ele não faz o mergulho na consciência. Olha só o que é o detalhe do servidor de Jesus, preocupado com o nosso sofrimento. Porque ele diz, mergulhar na consciência seria fazê-lo sofrer novamente a mesma experiência que eles passaram. Poderia mergulhar também na consciência dos perseguidores deles, mas resolvemos, de boa mente, procurar o orientador do grupo. Um espírito que por mais rebelde, mais indisciplinado, sempre tem um diretor daquele grupo, e traz o diretor do grupo que explica a situação. Ele diz, inclusive, que ele assistira a Jesus nas pregações quando ele esteve no planeta, e ouvindo as suas prédicas, ele resolveu dedicar sua vida à causa de Jesus, do Evangelho, e tornou-se um líder de alguns dos seus contemporâneos daquela região. E aquele grupo ali, ele foi convidado a se afastar dele, porque ele realmente era renitentes, não ouvia os conselhos e deixou eles entregues à própria sorte. E aí o que aconteceu? Esse grupo viviam na Espanha, em Portugal, e aí a Inquisição cercou os judeus, tirou todo o seu patrimônio deles e acabou matando todos. E esses judeus agora perseguiam os inquisitores,
Essa era a luta que ele travava. 400 anos de lutas. E aí ele, comentando sobre o suicídio, ele diz para nós o seguinte: existem suicidas que se viram sugestionados a cometerem o ato terrível através do sono de cada noite, por uma pressão obsessora de seu desafeto, que poderá ser também um espírito encarnado. Outros existem que não querem absolutamente morrer. Além disso, sucumbem uma vez deseducados da luz das verdades eternas. Eles vêm junto de si, antes de efetivado o ato, com impressionante segurança, tais se materializados fossem diante de seus olhos corporais, os quadros mentais que o obsessor fornece através da telepatia ou da sugestão. Sofre assim por vezes durante meses consecutivos, sem ânimo para confidenciarem com amigos uma agonia moral extenuante e arrasadora, uma angústia deprimente e inconsolável, que lhes agrava os males que já os infelicitavam, angústia que nem um vocábulo humano será eficiente para bem traduzir. Ele disse isso aqui, antes de continuar no comentário dele, vamos raciocinar com o seguinte aspecto. Quem de nós, porventura, que esteja passando por um problema desse sério, tem que encontrar alguém para conversar? Mas eu não tenho ninguém porque tem coisas que nós, zelando pela nossa figura, pela nossa personalidade, nós não queremos falar para as pessoas o que eu estou pensando. É muito comum isso acontecer. Isso é orgulho, gente. Isso é orgulho. Quer dizer, eu, pelo meu orgulho, não saber o que eu penso, eu acabo comendo atos, não vai, só porque eu não vou encarar a pessoa que eu tenho vergonha dela, mas vou encarar quem? Aqueles que me autorizaram a minha vinda, que são mais amigos do que nós podemos pensar. Agora, nós também, às vezes, a pessoa encontra uma coragem e traz para nós a informação. E ele começa a falar e diz: gente, já não aguento mais ouvir isso aí. Pode parar para pensar. Nós não sabemos, às vezes, tratar esses casos. Nós não temos paciência. Agora, existe um método mais eficaz, é buscar o apoio no Evangelho. Eu não conheço outro, a doutrina oferece isso. Claro que cada um tem uma resposta diferente ao que lê e o que aprende. Kardec conta, aliás, não é Kardec que conta, o Hilário Silva conta uma experiência corrida com Kardec. Ele já estava naquele período inicial que o Livro Espírito tinha saído, começaram as grandes perseguições sobre ele, cartas chegavam de todos os lugares criticando ele, as missivas, realmente, todas elas tripudiando sobre o trabalho que ele fazia. E aí ele está na casa dele imaginando o que poderia fazer, o que eu tenho que fazer mais para poder realmente a doutrina progredir e prosseguir. Quando ele está, de certa maneira, diz Hilário Silva, um pouco desanimado, alguém bate a porta. Madame Rivail, a Gabrielle Bidet, né, que está aqui até na nossa página hoje, vai abrir, e vem uma pessoa e traz um livro encadernado, e olha, queria que fizesse chegar às mãos do professor. Ele recebe aquela correspondência, desembrulha, é um livro dos Espíritos todo realmente amassado, mas ricamente encadernado. E ele tem um bilhetinho na frente desse livro. Ele diz o seguinte: que ele, um homem do século, ligado com as coisas certas da ciência, ele tinha sua grande paixão, que era sua noiva, que veio a falecer. E ele, sem ter o amparo de uma religião, de alguma coisa que pudesse dar sustentação, ele imaginou que a única saída para ele seria o suicídio. E ele diz: várias vezes namorei o Sena. A Ponte Marie, ele diz, tem um ponto que seria fácil me atirar lá. E seria fácil, ele diz, não sei nadar. E em uma noite, quando os meus pensamentos não conseguiam se ordenar, coordenar, eu tomei a decisão, me lançar nas águas do rio. E quando cheguei, apoiei minhas mãos na beirada do rio, a minha mão esbarrou num embrulho e ele caiu ao chão. E eu peguei era um livro. Nas luzes, que naquele tempo não tinha essa luz que nós temos hoje em dia, né? Nas luzes mortiças, eu consegui ler nas letras mortiças assim, Livro dos Espíritos, e embaixo tinha um recadinho de alguém: esse livro salvou minha vida, talvez possa salvar a tua também. Ele levou o livro para casa e ele escreve outro bilhete e coloca dentro do livro: sou encadernador
E por conta do que me aconteceu, eu comecei a faltar no serviço, não dava mais atenção nos trabalhos. Meu chefe, muito bom comigo, mas já começou a notar realmente a minha disciplina. E eu já não mais tinha interesse mesmo em continuar no trabalho, e cada dia mais degradando. E aí ele diz, mas lendo esse livro, posso dizer, salvou a minha também. Deus abençoa aqueles que tornaram possível essa mensagem. Kardec, lendo essa mensagem, ele tornou um novo vigor. E aí nós vemos a diferença do missionário, quando vê o resultado do que ele faz, do trabalho que ele realiza, com um só, não importa. Mas se tem um resultado, pode aparecer mais também. Nós queremos que resultados o quê? Aos milhares? Ou fugimos das oportunidades? São coisas, não esqueçamos que nós somos responsáveis pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Mas será cobrado a quem muito mais foi dado. E outro detalhe, normalmente a obsessão, às vezes, que pode levar a um ato desse, Ivone do Amaral Pereira comenta várias experiências que ela sofreu nesse sentido, né? Não vamos nem entrar no detalhe aí, porque senão o tempo não daria para nós terminarmos o nosso comentário aqui. Mas a Ivone realmente ela é pródiga nesse aspecto. Então, o que acontece? Quando nós temos alguém nos acompanhando, nós não sabemos a que ponto ele já tem o domínio sobre a pessoa. Nós não sabemos isso. Existe um percentual? Existe. Se nós pegarmos no próprio Missionário da Luz, para quem já leu o livro, tem um trecho onde o Volpini, o André Luiz vai acompanhar a reencarnação do Volpini, e ali a Cesarina, que é a futura mãe do Volpini, está querendo cometer o aborto. Aliás, quer ir para uma festividade, ela não quer cometer o aborto, mas se for, vai cometer. E tem 3 entidades que querem que a criança aborte. Já é o segundo tentativa que eles fazem. E eles mesmos dizem, só que o André Luiz chega, e nós às vezes não vemos os quadros. Quando a Dona Espírito os quadros para nós, é para mostrar para quem não tem evidência, ver que eu posso estar dentro de um quadro desse, e saber usar as palavras certas. E ele escutou um dizer para o outro, vem cá, nós já temos tudo. Quando isso não acontece, é porque tem mãos de anjo por trás, hein? Se tem mão de anjo por trás, nós também temos mão de demônio. Já conseguimos 2 vezes, porque não vamos conseguir nessa. Ela já nos pertence 90%. Nós não sabemos quando começou. E aí que está o grande perigo. Nós começamos a sentir alguma coisa, vamos acostumando com aquilo. Nós não vamos gritar, falar, pedir ajuda. Ah não, as minhas orações estão vencendo. E a gente vai percebendo que está aumentando cada vez mais. E quando às vezes um problema surge em nós, ele quando se agrava, nós nem percebemos que está aumentando desde o início até aqui, já é um número que talvez eu não consiga sozinho mais sair dele. E como é que nós podemos chegar a um ponto de não ter um amigo para confidenciar? Para abrir realmente as palavras para ele. E mesmo que encontre esse amigo, como é que esse amigo vai ajudar? E aí entra aquela frase de Jesus, que a tua direita, que a tua esquerda não sabe o que faz a tua direita. Vamos imaginar assim, eu sei que alguém está com essa atitude. Se eu falar diretamente com ele que eu vou ajudá-lo, pode ser que o obsessor acelere o processo. E um detalhe, quem vinga, gente, tem pressa. Quem ajuda, não tem tempo. Muitas vezes é assim que acontece. Ah não, tem outros a fazer, o outro só faz aquilo. Nós temos que ter cuidado com isso. Só para ter uma noção, no Ação e Reação vamos encontrar um caso onde os obsessores, quando não tem tempo, ele arruma auxiliar para ficar no lugar dele, para não perder a sequência. Para não perder a sequência do atendimento. E nós, às vezes, nem sempre passamos para outras pessoas colaborar também no processo. Então, são coisas que nós temos a oportunidade de eliminar, evitar. E o que acontece quando nós fazemos isso? Nós, além de impedirmos o nosso sofrimento, vamos impedir também um crime de um irmão nosso que tentou contra nós. Se Jesus pede para orar pelo que persegue e calunia, é o que nós temos que fazer. Não importa se ele quer tirar minha vida, eu vou orar pela vida dele. Aí que está a diferença. Quando nós oramos, nós aumentamos a nossa força de defesa. E orar não é só para aumentar a força de defesa, mas também diminuir o rancor daquele que está perseguindo. São 2 atitudes similares que nós devemos procurar fazer. Ou vibrar para que alguém aumente a sua força de sustentação, de continuação, de determinação, e para que o outro realmente
não leve tão a sério aquela tentativa de consumar seu ato. Vamos verificar o final do Dr. Bezerra aqui, o seguinte. Ele diz: notemos, todavia, que tratamos tão somente de obsessão simples, ou seja, daquela que é ignorada por todos, até mesmo pelo obsidiado. Ora, o suicídio assim efetuado transformou-se antes num assassínio gravíssimo, contornado de agravantes cometido pelo obsessor, que responderá pela crueldade exercida perante a justiça do Criador Supremo. Quer dizer, aí está agravante do assassino. E o que foi sofrer a ação? Quanto ao obsidiado, responderá pela fraqueza e a descrença que testemunhou, enfrentando após o suicídio momentos críticos, decepcionando da vida do além. Quem ganhou nisso? Ninguém, todos perderam. Todos estão com problemas. E nós perguntamos, como minimizar esse tipo de situação? Nós só conhecemos uma situação: sermos solidários, fraternos, pontos de apoio. Ponto de apoio mesmo. Não é tão simples, falar é fácil, fazer que é difícil. Repara, se nós recordarmos do Evangelho, nós estamos falando de Jesus e seus discípulos. Jesus estava caminhando para ir para a terra de Tiro e de Sidom, e na caminhada que ele estava fazendo, Ananita, e pôs-se ao lado dele gritando: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Minha filha sofre tanto, ora um demônio lança no fogo, na água, no chão. Senhor, tenha piedade de nós, Senhor. E aquela mulher gritando no ouvido dos discípulos e de Jesus, e Jesus não parou para ouvi-la. Os discípulos se adiante e dizem para Jesus: Mestre, despede essa mulher que ela está nos incomodando. Realmente, às vezes, a alimentação incomoda. E aí nós vemos a grande importância de um fraterno. Fazer o fraterno com paciência. Vou fazer apenas uma colocação. Eu tenho um trabalho importante para fazer, profissional. Me surge um quadro difícil na minha frente de vida ou morte. Aquele trabalho pode representar até um degrau meu profissional. Isso aqui, eu não sei se vai salvar ou não a vida de alguém, mas eu estou na função do atendimento. O que eu faço nessa indefinição? Mando voltar amanhã? Ou a semana que vem? Ou tento conversar e me fico lá? Lembremos que o que importa em nós é a intenção. Se a minha intenção for servir, por isso que nós damos muita ênfase àquela carta de Paulo, quando diz o seguinte: façamos de boa vontade como sendo ao Senhor e não aos homens. Façamos de boa vontade como sendo ao Senhor e não aos homens. Aí eu pergunto, se eu faço ao Senhor, eu pergunto, qual é o maior empregador que eu tenho? O Senhor ou aquele que me paga o salário final do mês? Nós ainda não aprendemos a separar os nossos empregadores, gente. Nós não aprendemos ainda. Nós não aprendemos. Muita gente critica o Emanuel, o Publio Lentulio Cornélios, de 2000 anos atrás, porque ele recusou seguir Jesus, porque era senador romano. E ele hoje vem dizer para nós no seu livro: exponho a minha vida aos meus irmãos de crença para mostrar o que orgulho pode fazer contra nós. E ele disse no seu livro, quando Jesus lhe perguntou: dou-te 1 minuto para me seguir. Quem é você, escravo de Roma, me pedir para te seguir? Pensou, ele não falou, mas penetrando o seu pensamento, Jesus leu e disse, como se penetrasse meu pensamento, ele disse: em breves séculos as águias romanas virarão pó, mas o meu evangelho cobrirá toda a terra. Não será por você que ainda é orgulhoso que sua filha será curada, mas pela fé da sua esposa, que a fé é divina. Penetrou o pensamento dele. Então nós temos que tomar uma decisão, que a quem nós servimos, e Jesus pede: não podeis servir a 2 senhores. Não podemos servir a 2 senhores. Tem mais 5 minutinhos, não tem? Então posso terminar aqui um outro quadro. Só aquele texto que nós passamos por cima,
do Ação e Reação, ele disse: figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando o suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Logo que torna a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana, dentre as provas que repetirá naturalmente, se inclui a extrema tentação ao suicídio, na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia, porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele através do fenômeno que podemos chamar circunstâncias reflexas. Recordamos que um discípulo de Jesus cometeu suicídio, gente. Judas Iscariotes cometeu suicídio, enforcando-se. Só para uma ideia sobre o que nós colocamos, que nós tiramos o exemplo, não é de nós não, tiramos dos discípulos de Jesus. Matias e Tiago estavam caminhando para uma cidade próxima fazer um trabalho, e iam comentando os dois. Você viu o que Judas fez? Jesus partiu o pão, deu na mão dele, era amigo direto, Jesus tinha amizade com ele. E o outro pergunta: e a família desse homem? Você imagina como é que fica, como é que você pode confiar nas pessoas? Os dois conversando sobre a atitude de Judas. Quando estão no caminho, comentando sobre Judas, Matias olha e vê e diz: Tiago, quem vem na nossa direção? Tiago olha e diz, se ajoelha e diz: é o Senhor, Matias. Os dois se ajoelham. Jesus se aproxima, Tiago pergunta: mestre, quer que voltemos para a cidade para receber instruções suas? E Jesus diz: não, Tiago, continua a tua tarefa, porque agora eu estou indo em socorro a Judas. Tiago voltou, estava escrevendo nos seus livros, ele abriu um capítulo quase inteiro para falar sobre a língua, o cuidado que nós temos que ter com a língua. É o discípulo que reconhece o erro que comete e tenta passar para que outros companheiros não caiam na mesma armadilha. A mesma coisa faz Emmanuel 2000 anos depois. Exponho a minha vida aos meus irmãos de crença para mostrar o que o orgulho pode fazer contra nós. Nós temos todos esses exemplos para mostrar que nós podemos um dia, talvez, eliminar algum suicídio. E talvez até impedir que aconteça. Ou, o que seria melhor, não provocar nenhum. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre com a graça de Deus.